Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à Vida Após a Burnout. Eu sou a Carol Milters, eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome de burnout, sobre o workaholismo e sobre a escrita como forma de terapia. E eu compartilho o que o esgotamento vem me ensinando sobre mim mesma, sobre a nossa relação com o trabalho e sobre a sociedade onde a gente vive. Essa reflexão semanal acontece ao 12:30 do Brasil e 5:30 da Holanda, aqui no instagram.com/carolmilters, e depois ela é gravada e subida, transmitida para o Spotify. Só procurar o podcast Vida Após a Burnout ou o meu nome, tá como Carol Milters, e no youtube.com/carolmilters o vídeo, eu tô filmando ele aqui também para ir pro YouTube logo depois. Dentro de algumas horas essa transmissão vai para esses dois meios e tu pode assistir, botar na tua televisão e escutar enquanto lava a louça, o que tu achar mais confortável. E se quiser compartilhar para que mais pessoas reflitam sobre esses pontos que eu sempre trago aqui, te peço que vai ser, e te agradeço por isso. De repente tem alguém que esteja muito precisando ouvir essas palavras, e se tu conhecer alguém que esteja esse presente singelo hoje, e compartilhe isso, seja na transmissão ou seja gravado. Hoje, como eu falei, eu vou falar sobre como a escrita me ajudou a atravessar burnout. Eu tenho dois objetivos com a live de hoje. O primeiro é demonstrar os poderes da escrita, que não é só um poder, são vários poderes da escrita. E o segundo objetivo é te convidar para escrever quanto, como e quando puder e onde puder. E eu vou propor aqui 3 exercícios de escrita, então se tu nunca escreveu ou se faz tempo que tu não escreve, já pega um papel e caneta, eu vou ir falando um pouquinho, um exercício de escrita, falo mais um pouquinho, um exercício de escrita, e aí se tu gostar da experiência, no dia 26 de junho, sábado, às 10 da manhã, vai ter uma oficina de escrita terapêutica ministrada por essa que vos fala. A Lívia entrou aqui, deixa eu ver o que a Lívia me disse. Não atrapalhe, inveja do calor que você está sentindo. Tudo que eu queria era um calor para um ventilador. São os ciclos, né? Aqui a gente já passou por isso. A gente já passou por esse frio, a gente passou uns 8 meses sem sol. Então agora eu fico meio envergonhada de reclamar que tá calor, porque eu nem posso reclamar que tá calor, porque eu passei tanto tempo pedindo por esse sol, que agora... Enoeli, bem-vinda, bom te ver aqui. Começar a falar sobre esse assunto, sobre a escrita, um tema que eu amo tanto, com uma frase muito significativa da Maya Angelou, que ela diz que não há agonia maior do que carregar uma história não contada dentro de você. Todas as nossas histórias merecem ser contadas. E esse já é o primeiro e grande ponto que eu acho que às vezes a gente se paralisa muito e se filtra, se censura muito no processo de escrever, porque a gente acha que mas por que isso não é nada, não merece ir pro papel, ou não merece ser escrito, o que é a minha história, eu não faço nada que seja significativo. E para isso eu digo que todas as histórias são significativas, todas as experiências são significativas. E eu identifiquei na minha cabeça 4 poderes que a escrita tem. E eu quero saber se vocês concordam comigo na transmissão ou na gravação, comentem aí no suporte que vocês tiverem. Existem 4 poderes que a escrita tem, e eu vou falar um pouco sobre a questão dos estudos e das evidências científicas logo mais, mas primeiro eu quero falar desse primeiro ponto de vista. O primeiro poder que a escrita tem é o poder autoral e criativo. É uma via simples, porém complexa, como diria o Carlão, o professor, o personal trainer Carlão, ele diz, é simples, porém complexo. É um meio que precisa de recursos muito acessíveis a todo mundo. Não é algo que tu precisa ter a caneta, o papel, ou assim, com o que tu tem tu já consegue escrever. E é uma porta de entrada para que tu entenda qual é a tua voz no mundo. E aí, do ponto de vista criativo, isso é sempre muito importante.
A escrita que eu falo aqui, sempre nos meus conteúdos, é uma escrita mais livre, é a escrita terapêutica, que é uma escrita mais de si, é uma escrita sem filtro, sem se preocupar com revisão gramatical, com, sabe, como é que se diz? Padrões, norma culta, essas coisas. É uma escrita do coração mesmo, é o que eu sinto que é importante que seja dito e que seja escrito neste momento. E esse poder autoral criativo, ele é muito importante mesmo para quem não é escritor. É importante para quem desenha, para quem costura, para quem é terapeuta, para que tu vá encontrando qual é o teu estilo. No meu livro tem alguns momentos que eu digo assim, mas qual é a minha voz? E a única forma de tu encontrar a tua voz é tu ir exercitando a tua voz. Não tem outro jeito, assim, por mais que a gente tente querer planejar, estruturar, a forma que tu vai encontrar isso é fazendo, não adianta. Então o primeiro poder é esse, de tu te encontrando dentro desse teu processo de escrever. O segundo poder é um poder documental histórico. E aí me vem muito à mente o Diário da Anne Frank, que é um dos livros mais antigos da história da literatura, uma das obras mais importantes da história da literatura, que era simplesmente um diário de uma criança, de uma pré-adolescente. E ela começa, a primeira entrada do diário que foi pro livro, né, o primeiro registro, que é o primeiro capítulo seria, ela escreve assim, quem será que vai querer ler isso? Acho que ninguém vai querer ler as memórias de uma criança, uma pré-adolescente morando, porque essa primeira entrada é antes da invasão dos nazistas na Holanda, ela era judia, e aí toda a história do livro, acho que vocês sabem, né? É como ela conta como é que foi esse esconderijo dela, esse processo, as questões grandes e as corriqueiras do dia a dia ali naquele processo, aquele esconderijo. E ela começa, antes de saber que ela ia fazer parte da história, e ela começa se perguntando, mas é tão mundana a minha vida, não tem nada de especial. Aí dá, sei lá, 3 meses e ela faz parte da história e ela é uma das maiores narradoras que a gente tem da história da Segunda Guerra Mundial. E então, assim, o fato de escrever e colocar no papel, não que todos nós sejamos Anne Frank, mas todos nós temos o potencial de estarmos escrevendo algo que a gente não sabe, mas que pode ser histórico. E pelo momento que a gente está vivendo hoje, a gente já sabe, na verdade, desde que a gente começou ano passado, com pandemia, com lockdown, com tudo isso que tem acontecido no mundo, a gente já sabe que a gente está fazendo parte de um momento histórico. Existem vários memes que falam sobre como é cansativo a gente fazer parte de um momento histórico. E quanto mais a gente puder escrever, e aí de novo entra aquela coisa do censor, de achar que não é bom o suficiente, que a tua história não é empolgante o suficiente, que ela não tem... Qualquer história merece ser contada. O terceiro poder, então eu falei do poder autoral e criativo e o poder documental e histórico. O terceiro poder, talvez ele tenha a dizer a grande parte das pessoas que não queiram compartilhar com ninguém o que está dizendo, o que está escrevendo, que é o potencial terapêutico e catártico. Quando tu escreve, é como se tu estivesse fazendo uma sessão de terapia contigo mesmo. E não só, é como se tu estivesse fazendo uma sessão de terapia contigo mesmo, tu consegue guardar isso que tu escreveu, reler um tempo depois, assimilar o que tu aprendeu, o que tu mudou, né? Será que fazia sentido eu sentir aquilo como algo tão importante na minha vida? Será que eu ainda acho que aquilo faz sentido? Será que eu mudei completamente? Tu só consegue saber isso se tu tem um registro, né? E a gente gosta muito de tirar foto, a gente fica muito seduzido por essa coisa da imagem, mas a gente acaba dando um peso um pouco menor para a palavra, ou até olhando para ela como se fosse essa coisa só do texto ou da ligação, e essa coisa mais efêmera que não se registra. Então a gente manter esses registros é muito importante, mesmo que não seja para ninguém ler, é para ti. O ato de reler depois é opcional. Tu pode reler, tu pode queimar, tu pode jogar fora, pode picotar, fazer o que tu quiser. E muitas pessoas, inclusive uma das pessoas que mandou o relato pra mim, a Cris, ela coloca que ela começou a escrever e que ela encontra respostas que são muito surpreendentes dentro da escrita. Isso é uma das coisas mais fantásticas pra mim, assim, que às vezes a gente já sabe o que a gente precisa fazer e a gente já tem a resposta, e a gente já sabe a resposta pra pergunta que a gente tem.
E no processo do escrever a gente descobre, e aí ela diz também que ela leva para terapia muitas vezes o caderninho com os escritos. E o último poder, o quarto poder, é o poder social e narrativo. Porque a gente hoje enxerga nas redes, no cinema, na poesia, na literatura, enfim, a gente enxerga hoje uma diversidade maior, mas assim, perpetuamente, há muitos e muitos séculos, uma visão de apenas um extrato muito minúsculo da nossa sociedade. E as nossas histórias, elas são muito maiores do que isso, elas são muito mais diversas do que isso. Então, a partir do momento que a gente escreve, a gente também abre para que pessoas que nem pessoas que, né, não são que nem a pessoinha que está sempre lá na novela, ou enfim, para que outras pessoas, outras histórias e outras identificações também aconteçam. E é muito, muito importante isso. Quando eu escrevi meu livro, eu achava que era uma coisa muito específica e que ninguém ia se identificar. E é muito doido ver como pessoas de carreiras completamente diferentes, de origens diferentes, de histórias de vida diferentes, se identificam com várias coisas que eu escrevo e que eu realmente não deveria ficar me preocupando com isso quando eu tô no meu processo de escrever e quiçá no meu processo de publicar. E isso é um aprendizado muito importante que a gente precisa ter. De novo, todas as histórias merecem ser contadas. Nem todas as histórias vão ser lidas por uma massa de pessoas. Talvez a tua história tu não queira que seja lida por muita gente ou por ninguém, e a escolha é tua, mas ela precisa ser contada. E ela merece ser contada. Falando nisso, vamos para o nosso primeiro exercício de escrita. Eu vou deixar 2 minutos para tu escrever aqui. Eu vou ver aqui como é que a gente faz com a musiquinha. Vou botar a musiquinha aqui no computador e eu espero que dê para vocês ouvirem. Esse primeiro exercício ele é meio que um aquecimento, tá? Eu vou deixar 2 minutos só para tu escrever. E aí, eu quero que tu escreva a partir do momento que eu botar a música, 2 minutos, e aí tu escreve o que vier, sem ficar olhando se tá bom ou se não tá. Deixa o teu censor, o teu corretor ortográfico, o teu professor Pasquale, deixa ele de lado, ele não é importante neste momento. Só deixa vir o que tu sentir que vai pro papel como resposta à seguinte pergunta e ao seguinte input que eu vou passar para ti agora. Eu quero que tu escreva uma memória boa que tu tem. A primeira que surgir, escreve. Vou botar aqui a música, 2 minutos. Leane, obrigada. Escrever uma memória boa. Mais 1 minuto e meio para escrever. Vocês estão escutando a música direitinho? Quem puder me manda um coraçãozinho para eu saber que a música tá... Vocês estão ouvindo? Mais 1 minuto. Muito obrigada. Você criança de fantasia. 30 segundos. Deixa eu ajustar a câmera aqui no YouTube. Que ele estuda a escrita expressiva faz muitos anos já, que é o James Pennebaker. Preciso investigar a pronúncia do nome dele. James Pennebaker. Penny tipo penny da massa e baker tipo padeiro.
cara, ele vem estudando escrita expressiva há muitas décadas. E ele, muitas, não muitas, mas algumas décadas. E ele vem demonstrando que o processo da escrita terapêutica, ele atua na regulação emocional, ele reduz a atividade na amígdala. Quem assistiu a minha live sobre o ciclo do estresse sabe, quando a gente fala da amígdala, é o nosso centro de alerta, é quem rege as nossas emoções e é quem rege o nosso estresse também, é onde começa o nosso estresse. Quando tem essa percepção de risco, de perigo iminente, a amígdala que está sendo muito ativada. Quando a gente está em processo de burnout, quando a gente está num processo de estresse crônico, a nossa amígdala é hiperestimulada e ela acaba tendo muita atividade. E outras áreas do nosso cérebro acabam tendo, porque a gente não consegue fazer todas as partes do carro funcionarem com o mesmo nível de gasolina. Então, o nosso sistema nervoso vai deixando algumas operações em detrimento das outras. Quando a gente está estressado, essas áreas das emoções e do medo, elas acabam sendo super utilizadas, e as áreas do raciocínio, da lógica, da reflexão, elas são subutilizadas. Quando a gente escreve, a gente engaja essa área da lógica. O ato de escrever já é um ato que engaja uma complexidade maior de operações no nosso sistema nervoso e já coloca de uma forma muito sutil, envia para o nosso corpo o recado de que a gente está bem. Porque se a gente estivesse correndo algum risco sério de vida, a gente não estaria escrevendo. Então, um mero ato de colocar independente do que saia, se tu estiver copiando, só isso já é algo importante e que já dá uma reduzida no teu estresse e ajuda na regulação emocional. O ato de sentar para escrever. Escrever sobre as tuas emoções também te ajuda a fazer essa regulação emocional, porque tu vai assimilando as tuas experiências e assimilando o que aconteceu contigo. Também existem estudos que apontam que a escrita reflexiva ela traz um aumento na imunidade e que promove atividade no lado direito do cérebro. O lado esquerdo do cérebro já existem, assim, não é uma tese definitiva, coisa de que lado esquerdo é mais lógico e lado direito é mais criativo, mas alguns artigos trazem que quando a gente escreve, a gente estimula o lado mais criativo, nosso hemisfério que vai mais da arte, da criação, que é um lado nosso, humano, que vai ser, já é e será cada vez mais demandado, principalmente no nosso trabalho. O nosso lado esquerdo faz as operações mais repetitivas, coisas que serão facilmente substituídas por um robô. O lado direito é o lado mais artístico, é o lado mais resolvedor de problemas, é o lado do relacionamento com as pessoas. Então essas são áreas que a gente realmente precisa desenvolver, que às vezes a gente não consegue desenvolver no nosso dia a dia, mas que a gente precisa investir nelas também. E aí tem um artigo da Maria João Figueiras e da Dália Marcelino, da Unidade de Investigação em Psicologia Clínica e Saúde, que diz: utilizar a expressão escrita como uma ferramenta terapêutica pode ter grande potencial de utilização em contextos de saúde. Na página das oficinas de escrita que eu ministro, eu sempre coloco essa frase, tem lá o link para o artigo. Ela diz que existe sim evidência de que a escrita reflexiva e a escrita terapêutica é poderosa e é importante para esse processo terapêutico. Ela não pode ser utilizada sozinha. Eles fazem bem, eles deixam muito claro essa definição e essa delimitação de que ela atua muito bem em conjunto com uma terapia, a psicoterapia, daqui a pouco a medicação, se a pessoa precisar disso, e que ela pode ser muito bem-vinda, que ela pode ter efeitos muito positivos como um acessório a essas outras terapias. Mas que também é importante que a pessoa escrevendo tenha um nível de flexibilidade. Ou seja, não é uma questão, não é uma coisa rígida, de todo dia tu vai escrever tal hora e tantas páginas e tudo mais. Se tu começa a ter muita rigidez nesse processo, tu acaba perdendo um pouco o potencial terapêutico da escrita. Isso me traz a pergunta da Livre, que ela trouxe ali na caixinha no meu stories, ela trouxe a questão de se sentir ansiosa para escrever e às vezes do retomar a escrita, né? Eu consegui escrever durante um tempo, mas agora eu parei de escrever, como é que eu faço? Eu super me identifico com isso, porque eu achava que eu não era... eu não sou disciplinada para escrever. Eu não tenho uma disciplina assim invejável. Eu não sou um robozinho que acorda todo dia à mesma hora, come a mesma coisa, faz as mesmas coisas. Eu não tenho esse funcionamento, ele passa bem longe de mim.
Com a escrita não é diferente. Eu comecei a fazer o exercício proposto pela Julia Cameron no livro O Caminho do Artista, e aí eu já vou contando um pouco da minha história também. Eu li esse livro, O Caminho do Artista, que é um livro voltado para pessoas criativas que estão passando por um período de bloqueio criativo. E o primeiro exercício que ela traz é o exercício das páginas matinais, que é um exercício que acordou, antes de fazer qualquer coisa, tu vai sentar e vai escrever 3 páginas, sobre o que tu quiser. Pode ser lista dos mercados, pode escrever que tu não sabe sobre o que escrever, não importa. Mas tu vai escrever 3, só vai levantar dali quando tu escrever 3 páginas e tu vai fazer isso todos os dias. A Julia já tem uns 80 anos e ela diz que ela faz isso há uns 40 anos já, todos os dias, sem faltar. Eu não sou a Julia. Eu não consigo escrever todos os dias. Eu tenho, deixa eu até ver aqui no meu computador, eu acho que eu escrevi ao todo 212 vezes. Eu fiz 212 vezes esse exercício até hoje em 4 anos. Dá uma vez por semana, mais ou menos. Então, quando eu tava passando pela burnout, eu fiz com uma regularidade maior, porque eu também, era basicamente o que eu fazia durante o dia. E hoje eu já incorporo a escrita em outros momentos, então eu não necessariamente uso esse exercício com tanta regularidade. Me lembro dele, retomo, mas eu percebi também que eu não preciso fazer algo igualzinho todos os dias para que isso me faça bem. E o papel da escrita, ele mostra muito isso também. A gente não pode ser muito rígido. Tem que ser algo que faça sentido para ti naquele momento, que tu esteja disposto a escrever. É difícil, porque tu vai encarar coisas que talvez tu não estava querendo, tu vai olhar para partes tuas que talvez tu não estava querendo enxergar, mas tem a vantagem de que é só tu contigo. E às vezes tem coisas que a gente não quer nem dizer para nossa terapeuta e que a gente precisa de um espaço nosso. Mesmo que tu tenha um parceiro, mesmo que tu tenha família, filho, não sei o quê, todos nós precisamos ter um espaço seguro para que a gente se expresse e se manifeste. Eu não vou publicar, eu tenho 200 e poucos dias de páginas matinais, o que dá mais ou menos, o que daria, sei lá, umas 600 páginas ao todo. Eu publiquei um livro, que é uma reunião dessas páginas, que é o Minhas Páginas Matinais, fui muito criativa na escolha do título, que é o meu livro que eu conto a minha história através desse exercício de escrita. Eu conto a minha história de como é que foi esse processo da burnout. E o livro tem 198 páginas e tem dias que eu não vou compartilhar com ninguém. E tem notas que eu escrevo que eu não vou compartilhar com ninguém, que ninguém tem que saber. E a gente precisa ter esse espaço nosso, esse espaço sagrado. Eu vou colocar aqui e eu não vou me preocupar, porque eu não quero que ninguém leia, mas eu preciso olhar para isso. E às vezes esse espaço do eu não quero que ninguém saiba e eu escondo até de mim, ele adoece a gente. Às vezes, tu conseguir mostrar pra ti mesmo algo que tem medo de mostrar pra outra pessoa, isso te ajuda a olhar para aquilo com muito mais compaixão. Algumas vezes, realmente é algo que talvez a tua terapeuta possa saber, alguém possa saber, alguém de confiança. Às vezes não. E às vezes tu vai olhar para aquilo e tu vai pensar até que não é tão ruim assim, eu acho que tudo bem, na verdade. E muitas das coisas que eu publiquei no livro são coisas que eu não achei que eu fosse compartilhar com alguém, sabe? Tem sonho que eu compartilhei aqui, tem momentos do meu processo de adoecimento que eu achei que eu não ia contar pra ninguém e eu acabei colocando aqui. Então, tu conseguir ter esse momento. E é muito importante a gente fazer essa distinção. O colocar no papel e o escrever é um momento diferente do publicar. É como se fosse 2 pessoas. Tu tem a escritora, ou a pessoa escrevendo, tu tem a pessoa que publica. Tu não precisa publicar nada. Ninguém, sabe? Não é porque tem muita gente publicando coisa que tu precisa publicar tudo. Não precisa. É importante que a gente tenha o nosso espaço privado. É muito importante. Mas se tu quiser, também é ótimo. Deixa eu ver aqui os comentários, como é que estamos. Tiara, bem-vinda. Eu tinha essa rigidez e me atrapalhava muito, a Cris está dizendo aqui, ó. Hoje escrevo quando sinto necessidade. A Deane, que é ali o @dor_arte_profa no Instagram,
acessem o perfil dela, ela tem esse livro A Beira do Berro, 100 escritas terapêuticas por Tiana, salvou ela. Ela tem escritas realmente maravilhosas, eu super indico ler as escritas dela. Me contem se a... Eu vou colocar aqui o nome dele. Eu vou colocar depois, quando tiver salva, Deane, eu vou colocar o nome dele na live, porque senão eu vou levar uns 10 minutos pra te coisar aqui. O Thiago está retomando a escrita, muito bem. Gente, Português com Charme, o perfil do Thiago, ele tem um canal no YouTube que ele dá aula de literatura de português, ele é maravilhoso, ele já participou de projeto do EduTube. Assim, é sucesso ele, viu? Tô aqui honrada de ter a Deana e o Thiago aqui na live assistindo. Vamos pro nosso próximo exercício. Próximo exercício de escrita, também vou dar 2 minutos. E aí, a gente vai dar uma mergulhadinha um pouquinho mais profunda. Na oficina, a gente aprofunda bem mais, porque a gente tem mais tempo, óbvio. Mas essas perguntas, elas podem te ajudar também a tu fazer em casa no teu momento. Primeiro eu vou dar uma instrução para que tu... Vou conversar com o sensor que tá aí na tua cabeça, que ele tá na minha também, que ele tá sempre, e que às vezes a gente não consegue escrever porque ele fica aqui assim. O que eu encontrei sendo bem eficaz é conversar com esse sensor e retomando a pergunta da Lívia também sobre essa ansiedade de escrever, o que mais me ajuda é retomar algum nível de ritual, então parar um pouco, acender uma velinha, colocar uma música. Eu sempre gosto de ter música ao fundo, por isso que eu sempre coloco nas oficinas também, cada oficina tem uma playlist de músicas para botar no fundo. E então ter esse ritual, essa preparação para tu escrever, pegar algo, o suporte que seja mais fácil para ti. Para escrever muito, eu prefiro digitar do que escrever na mão. A minha mão dói, então eu sempre deixo um Google Docs. Quem preferir usar Google Docs, quando tu escreve docs.new de novo no navegador, ele abre direitinho um Google Docs em branco. Dica da tia Carol. Salva minha vida isso. Instruções para o próximo exercício. Atenção, meu, seu, nosso sensor. Então é muito importante. O medo, ele é muito valioso porque é em grande parte o que nos mantém vivos. A gente já escapou de muitos perigos nessa vida por causa dos nossos medos. E a gente já tomou decisões muito acertadas por causa dos nossos medos. Neste instante, nos próximos minutos, não é necessário que tu esteja aqui com a gente, senhor medo, senhor sensor. O que vai sair daqui não é algo que oferece risco para mim nem para a pessoa que está aí escrevendo. É algo que é importante que seja olhado, é importante que seja observado. A gente não precisa se questionar sobre estrutura, sobre a importância do que é dito. É livre. Deixa vir os sentimentos, as sensações e as emoções sem filtro. É só para ti. Tu pode fazer o que tu quiser com o que tu escrever daqui para frente, mas neste momento, escreva. E a partir do momento que eu colocar aqui, tu escreve até terminar o tempo, que são 2 minutinhos, é bem facinho. E a pergunta é: o que eu preciso deixar para trás, mas não consigo? Vou dar 2 minutos. E tu pode escrever aí. Que eu quero deixar para trás e não consigo. Escreva aí. Mais 1 minutinho.
30 segundos para escrever o que eu preciso deixar para trás, mas não consigo. Pronto. Coloquem coraçõezinhos aí se conseguiu escrever. Eu vou ler um trechinho do epílogo do meu livro aqui. Fátima, bem-vinda. Aline, bem-vinda. Iris, seja bem-vinda. Compartilha se quiser postar aqui, Kátia. Se tu quiser ler, no finalzinho eu abro aqui para tu entrar. Me diga aí. Olha, tivemos pessoas escrevendo. Ter escrito quase 200 dias de páginas matinais, chamadas aqui de crônicas, me dá um senso imenso de realização e de evolução. Ambos são muito importantes para a manutenção de um hábito e eu começo a compreender importantes para o desenvolvimento da inteligência emocional. Eu comecei a escrever as páginas há mais de 2 anos, quando estava no fundo do poço da síndrome de burnout. É claro que eu não posso atribuir a minha recuperação inteiramente a elas. Eu nem sei ao certo se estou 100% recuperado. O exercício tem, contudo, sido um componente essencial da minha jornada de autoconsciência e de reflexão sobre as coisas que acontecem comigo. Escrever é terapêutico. Existe literatura comprovando isso. E quando eu digo literatura, não é só em ficção, mas também em pesquisa acadêmica, que demonstra a importância de pôr nossos pensamentos no papel. Já se observaram os benefícios da escrita para ajudar a processar e curar traumas. Ela nos ajuda a compreender as coisas como nenhuma outra prática. Nossos processos de pensamento e emoção são frequentemente caóticos, não lineares, desestruturados. Escrever coloca as coisas em perspectiva, não só metaforicamente falando, mas materialmente também. Uma palavra, depois a outra, depois a outra. E isso vai formando uma trilha na direção do que você busca. Esse aqui está no finalzinho do meu livro. E foi difícil, Andréia. Venha para a oficina, dia 26. Quero convidar vocês para virem para a oficina. No link da minha bio, em carolmilters.com, tem lá um banner falando da oficina. E aí tu pode ir diretamente para o site, que é carolmilters.com/escrevendo o burnout. Vai ser dia 26 de junho, às 10 da manhã de Brasília, 15 de Amsterdã. Essas oficinas eu faço regularmente em 2 formatos. Tem esse formato que vai acontecer em grupo, que vai ser no Zoom, 10 da manhã do Brasil, 3 horas da tarde de Amsterdã. E ali por julho eu vou fazer uma gravação, mas eu ainda não sei quando, por isso, assim, se puder já participar dessa do dia 26, depois também tu tem acesso à gravação em vídeo, e aí tu pode assistir e refazer essa oficina quantas vezes tu quiser no teu tempo. A missão dessas oficinas é de desbloquear a escrita que tem aí dentro de ti, te incentivando a colocar os seus sentimentos, experiências, aprendizados e desejos no papel. Ela existe porque eu encontrei na escrita uma ferramenta muito poderosa que, aliada ao apoio técnico das terapias, de psicólogos e psiquiatras, me ajudou a sair de um episódio severo da síndrome de burnout. As pessoas que entram nessa oficina, que participam da oficina, elas normalmente se definem da seguinte forma. São pessoas criativas, mas com dificuldade de explorar esse lado, curiosas, em constante desenvolvimento e autodesenvolvimento e em movimento de se encontrar e de se descobrir mais, sensível, e isso às vezes causa sofrimento nessas pessoas, que são pessoas que às vezes são sensíveis demais, eu sinto demais e eu preciso entender como regular isso. Pessoas que às vezes gostavam muito de escrever quando eram mais jovens ou adolescentes, escreviam poemas, cartas, histórias, mas se distanciou desse hábito depois de alguma experiência frustrada, algum professor, algum concurso, alguma nota ruim, e eu super me identifico com isso, porque eu também tive isso. Pessoas que querem se conhecer melhor e assimilar situações marcantes, e gente que já faz terapia
e que recebeu a recomendação para escrever seus sentimentos, mas ainda tem dificuldade. As pessoas que participam da oficina, elas escrevem, às vezes, assim, 5, 8 páginas, só a partir das perguntas que são propostas ali, e é algo que fica para sempre. Então, escrever no seu tempo, sozinho, é um hábito, é muito benéfico. Tu não precisa da oficina para realizar a escrita terapêutica, tu não precisa de ninguém, é gratuito. Só que pode ser que tu tenha dificuldade de encontrar tempo para escrever, pode ser que tu te sinta meio bloqueada. E aí a forma como eu conduzo as oficinas é uma forma que eu consegui encontrar para que eu conseguisse escrever, e que muitas das pessoas que participam da oficina, elas dizem, nossa, eu não consegui escrever, agora saiu um monte de coisa e eu não consigo mais parar de escrever. Então eu espero realmente que quem se sentir convidado pode entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. Eu tô aberta para ler nas mensagens, pode me mandar e-mail, hello@carolmilters.com. No meu site tem as informações da oficina, me avise. A Cris tá dizendo que tá com um nó na garganta. Isso também faz parte. E pode, daqui a pouquinho a gente vai ter o terceiro exercício, e aí vamos ver se a gente desata esse nó. Agora, deixa eu ver aqui. Eu vou explicar como é que funciona a oficina e a gente vai pro nosso terceiro exercício. A oficina tem duração de 2 horas e ela acontece em grupos pequenos, no máximo 10 pessoas, normalmente 5 a 7 pessoas, no máximo 10 pessoas. Se tem uma procura maior, eu abro mais datas, mas a princípio é isso, para que todo mundo tenha espaço para se expressar se quiser. Tu vai receber por e-mail o link para a sala do Zoom, onde a gente vai estar no horário marcado. Tu recebe, no momento que tu assina lá, que tu adquire o acesso à oficina, tu já recebe um PDF com materiais de preparação, explicando tudo como funciona, já fazendo alguns exercícios iniciais, com links pros vídeos e pros podcasts que eu já fiz. Eu dei uma entrevista pra Livre, que me mandou a pergunta da ansiedade relacionada à escrita. Ela tem um podcast, eu dei uma entrevista pra ela e é o link lá no PDF de preparação. Tu pode ler, a gente tem momentos em que eu passo algumas instruções, que nem a gente fez agora. Faça uma pergunta, dou um tempo, às vezes é 3 minutos, às vezes é 5, às vezes é 10 minutos, nunca mais do que 10 minutos, porque é para ser algo digerível e que tu possa assimilar e que tu possa fazer e que tu não te sinta pressionada. É um ambiente de muito acolhimento, de pessoas que também estão passando por algo parecido. Então não é um lugar onde tu vai te sentir pressionado, não é um concurso literário, não é um sarau. É realmente um espaço de acolhimento da gente conseguir se expressar e colocar o que o nosso coração está pedindo para sair. Tu pode ler o que tu escreve ou não, a escolha é totalmente tua. E tu pode pedir um certificado de participação se quiser, ou não, também fica na tua escolha. Vamos fazer o nosso último exercício do dia. E aí eu vou colocar aqui mais 2 minutinhos. Cris, vamos ver se desata esse nó. Espero que sim. E essa é uma pergunta sempre muito boa da gente se fazer. E eu espero que também seja boa aí pra ti. E aí, de novo, vou conversar com o teu sensor, dizer que ele não precisa, né? Se ele voltou pra sala agora, enquanto eu tava falando, diz pra ele, pode ficar ali esperando na porta, do lado de fora. Nem quando a gente vai fazer uma consulta, fica na sala de espera. Depois, se quiser, volta, mas agora não precisa, tá? E aí, mais 2 minutos para escrever o que tu aprendeu sobre você mesmo, você mesma. O que tu aprendeu sobre ti nesses últimos meses? Com tudo que vem acontecendo, né? Por aí, dentro e fora. O que tu aprendeu sobre ti nos últimos tempos? 2 minutos. Escreva. Mais 1 minuto.
O que você aprendeu sobre si mesmo, ou si mesma, nesses últimos tempos? Nesses últimos meses? Mais 1 minuto para escrever. Manda coraçãozinho aí se tu conseguiu escrever, se quiser compartilhar como foi. O título dessa live é Como a Escrita me ajudou a superar burnout, a atravessar burnout, né? A escrita me ajudou porque eu consegui ver que eu era capaz de fazer algo, eu consegui me entender, eu consegui aprender que a minha história merecia ser contada. Foi o processo da escrita e dessa escrita terapêutica, que não tem filtro, que não tem conjugação verbal, que não tem corretor ortográfico, me ajudou muito, muito, muito a tirar um pouco de todas as camadas de perfeccionismo que eu ainda tenho, mas que me paralisavam muito no mundo e que me deixavam muito insegura sobre o que fazer. Me criou um espaço seguro onde eu posso me expressar sem ficar preocupada com o que vão achar ou não vão. E a gente conseguir construir esse espaço, cada um de nós, e habitar esse espaço é muito importante. Eu consegui sentar para escrever, me mostrou que eu posso ter um hábito sem ser perfeita nisso, sem ser impecável. Eu entendi que por mais que eu tenha perseguido por toda a minha vida ser perfeita, impecável, sem defeitos e maravilhosa, impressionante, na verdade eu sou muito falível, eu cometo muitos erros e isso é ótimo. A psicanálise diz muito que a gente não consegue amar algo que está completo. A gente só consegue amar o que está incompleto. Tem um vídeo da Jut que ela fala sobre a parte que falta, que ela lê um livro infantil sobre uma falta. A gente só consegue se identificar, amar mesmo, alguém que tem algo que a gente percebe como uma falta, por mais louco que isso pareça, assim. Por isso que a gente gosta tanto de ter bichinho de estimação, porque eles precisam da gente. Se ele fosse autossuficiente, a gente não ia amar. E aí eu fui me dando conta que eu ficava tentando passar essa imagem de que não precisava, eu ainda tenho muito isso, mas que isso acaba me deixando incapaz de amar e de ser amada. De uma certa forma, eu tô fazendo uma redução bem grande aqui, assim, mas para resumir um pouco a ópera da escrita na minha vida, eu acho que é muito, muito isso. Cris, fiquei muito feliz de saber de que desatou o nó. Senhoras e senhores, desatamos o nó. Que bom saber, ela tá dizendo que aprende muito comigo. Eu aprendo muito com vocês também. Esse processo aqui é sempre muito enriquecedor pra mim, me faz precisar sintetizar as coisas. Um dia eu vou fazer uma live dizendo sobre como fazer lives semanais me ajudou a criar algum nível de constância de conteúdo, porque não importa, essas lives aqui, elas são quase como as páginas matinais, só que em vídeo. Não importa se eu gostei ou não do conteúdo que eu trouxe aqui, eu vou me esforçar para me preparar, mas assim, depois disso já tá feito. E para quem se paralisa muito, para quem é muito perfeccionista, isso é um antídoto muito importante, muito poderoso. E eu super recomendo se dar esses espaços seguros de experimentação. Isso acontece muito também quando a gente está em organizações e ambientes que não são tolerantes ao erro. E aí a gente precisa compensar isso de alguma forma, a gente precisa criar esses espaços onde a gente pode errar. Eu já escrevi com a tela desligada para não ler o que eu estava escrevendo, e aí assim, tinha palavras que eu nem sabia depois o que é que eu tinha escrito, mas que foi muito importante eu conseguir me dar essa liberdade, sabe?
E outra coisa que eu aprendi com a escrita, que a escrita me ajudou muito, é entender que muitas respostas que eu buscava fora, eu já tinha. Então, antes de tu buscar mais uma fonte, mais uma coisa, mais um isso, mais um aquilo, primeiro avalia se tu já não tem essa resposta. Quando a gente está muito fragilizado, muito vulnerável, o que acontece quando a gente está com burnout, a gente perde a sensação de que a gente sabe o que é melhor pra gente. A gente perde a confiança de que a gente sabe, que a gente tem alguma resposta. Mas à medida que a gente começa a escrever, a gente vai percebendo que a gente tem muitas respostas. E que essas respostas também vão se tornando outras perguntas, e isso é um processo muito enriquecedor e muito importante, muito válido, muito necessário. E escrever liberta. Faz muito bem. Recomendo a todo mundo. É gratuito. E não é à toa que é uma das coisas mais antigas que a gente tem e que faz com que nós tenhamos cultura e passemos informações de uma geração para outra. Eu falei hoje aqui sobre os poderes da escrita, poder autoral e criativo, poder documental e histórico, poder terapêutico e catártico, poder social e narrativo. Contei um pouco sobre a minha relação com a escrita, fiz esse convite para vocês participarem da oficina que vai acontecer dia 26, às 10 da manhã do Brasil, 3 da tarde aqui da Holanda. Tu também pode agendar uma sessão experimental de mentoria comigo, onde a gente pode conversar sobre o que tu precisa e como eu posso te ajudar. Eu tô nessa próxima quinta-feira, a gente vai ter a terceira aula da turma do curso que eu tô ministrando sobre relação com o trabalho. No dia 1º de julho a gente vai ter um webinar, onde as alunas vão compartilhar que provocações que elas tiveram, quais são os aprendizados que elas tiveram, e vai ser uma celebração, então já convido todos vocês, vai ser 12h30 do Brasil, muito provavelmente quinta-feira, dia 1º de julho. E semana que vem estamos em tratativas para a semana que vem termos uma live, depois de quase 7 meses, eu, Roberta Caruso e Eloá Regina, de volta, falando sobre, obviamente, burnout. Estou combinando o que a gente está combinando, provavelmente vai ser segunda que vem, mas eu vou colocando no feed, a gente vai divulgando mais informações. E ficamos por aqui por hoje. A produção desse conteúdo e outras iniciativas gratuitas são mantidas pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que já foi vendido em mais de 15 países, está à venda nos formatos impresso e digital em todo o Brasil e pelo mundo afora. Ela também é apoiada pelos alunos e alunas das oficinas de escrita terapêutica, como a que vai acontecer dia 26, e do curso com a relação com o trabalho, que a gente está na metade da primeira turma e vai abrir novas turmas no decorrer do ano, pelos clientes e parceiros com quem eu realizo mentorias e projetos de cultivo a bem-estar na relação com o trabalho, e através de doações feitas por quem gosta de me ler e me ouvir. No link da minha bio tem o link, se tu quiser, no rodapé do meu site também tem, fique à vontade. De coração. Aqui no link da bio, no Instagram e no meu site, carolmilters.com, tu encontra todas as informações que tu precisa, e qualquer coisa tu pode ou me mandar um e-mail para hello@carolmilters.com. Meu muitíssimo obrigada a quem vem me apoiando de tantas formas, em tantos os cantos do mundo. Se cuidem bem. Aceito sugestões de tema para a terça que vem. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre escrita, talvez burnout, talvez trabalho. Aceito sugestões aí. Terça-feira que vem estamos de volta. Se cuidem muito bem e até!